trabalhar com distribuição amostral, teorema do limite central e vamos fazer uma prática de análise exploratória de dados no SPSS. Bom, vamos começar então revisando alguns temas que nós vimos na aula passada e eu vou fazer mais perguntando para vocês mesmos. Então, primeiro, vocês lembram a diferença entre população e amostra? Algum de vocês pode explicar? População seria o todo e amostra seria uma parte, porque você vai estudar todo, porque é mais fácil, poder ver os estados do todo que é a população. Isso, exatamente. E nós vimos algumas medidas de tendência central, média, moda e mediana. Você poderia definir o que é média, moda e mediana? Sim, média seria cálculo de média, né? Cálculo médio dos valores, todos os valores. A moda é o valor que mais aparece, né? E a mediana, você colocando os dados em ordem crescente, é o que fica exatamente na metade dos dados. Né? Exatamente. E nós vimos medida de variabilidade. Então, você pode diferenciar, definir variância e desvio padrão? A variância é quando os dados podem ter uma certa diferença entre si, ainda está numa certa média, e o desvio padrão é o quanto eles podem ter essa variância. Isso, exatamente. Uma diferença entre a variância e o desvio padrão. O desvio padrão é simplesmente o quadrado da variância, raiz quadrada da variância. E a variância, o que você faz? Você tira a média da sua amostra ou da sua população, vê o desvio de cada elemento em relação à média, tira o quadrado, eleva ao quadrado cada um desses desvios, soma eles todos e divide pelo número de elementos da sua população, ou no caso, se vocês lembrarem também, essa parte vai ser importante, no caso de ser uma amostra, é a população menos 1, certo? Ela que mostra o erro da média, é isso, é a variância, que eu vou mostrar o erro da média. Em relação à média, tanto a variância quanto o desvio padrão. A diferença é que a variância, a unidade, é em unidades elevadas ao quadrado. O desvio padrão, a unidade dele é a mesma unidade da sua amostra. Mas você meio que volta ao normal, tem que fazer a variância em função da quadrada para não zerar a média. Isso, exatamente. Essa que é a ideia. Bom, e nós vimos curva normal. Desculpa, qual é o seu nome? Wellington, você pode falar quais seriam as características da curva normal? A curva normal, a média, a moda e a mediana, elas coincidem, têm o mesmo coisa. A distribuição ela é simétrica, os dois. Quanto mais afastado da média, a frequência ela diminui, ela vai diminuindo. Ótimo, acho que tá ótimo. Você falou as propriedades principais. E nós vimos distribuição de frequência e probabilidade. Ou seja, frequência é quando você pega os dados da sua amostra, da sua população, e faz aquele gráfico de ver qual que é os valores que acontecem mais. E a probabilidade, você cria praticamente o mesmo tipo de gráfico, mas a partir de uma função matemática. Então, por essa função matemática, você consegue estimar facilmente assim, até aqui vai 95% da minha população, 90%. E aí, nós vimos também o que seriam scores padrão, o valor padronizado Z. Você lembra de como é que define, para que serve esses scores? Eu lembro que serve para você encontrar um valor que vai ser revelado e tentar descobrir a probabilidade que vai representar aquele valor que você encontrou calculando. Isso, exatamente. E como é que a gente faz um score Z? É o x menos a média do x dividido pelo desvio padrão. Isso, exatamente. Quando você diminui da média, você centraliza o seu histograma, quer dizer, a média passa a ser zero. E quando você divide pelo desvio padrão, o desvio padrão passa a ser 1. Essa que é a ideia, certo? Lá no livro Descobrindo Estatística, ele também analisa essa questão do valor padronizado, que por ser uma mudança que a gente chama de linear, ou seja, a gente só diminui ou divide, a forma do histograma vai se manter a mesma, praticamente. Não vai mudar muito.
A gente só vai mudar ele de lugar e ajeitar o desvio padrão para ficar lá para bater junto com a média, certo? Não, com a distribuição normal. E isso assim, a gente sempre assumindo, nesse caso, que os nossos dados têm uma distribuição normal, ou próxima da normal. Se tiver muito diferente, a gente vai precisar fazer algumas transformações mais radicais do que simplesmente o score Z. E aí nós vamos trabalhar isso na próxima aula. Bom, então a gente já falou para que serve os scores Z, que seria para calcular essa probabilidade, e nós fizemos a prática no ambiente do SPSS. Agora eu acho que vocês já tiveram uma noção geral. Eu vou começar a aula já, porque são 8h20, acho que a gente não pode perder o tempo da aula. Bom, então nós vamos continuar fazendo essa revisão de alguns conceitos básicos de estatística. Trabalhar primeiro com distribuição amostral e depois com o teorema do limite central. Bom, esse desenhozinho aqui vocês têm lá no livro Descobrindo Estatística. E o que significa ele? Vamos olhar para esse desenhozinho aqui. Esse conjuntão aqui, supõe que são todos os seus dados. Escala, por exemplo, de felicidade. Uns estão felizinhos, outros estão mais ou menos, outros estão tristes, né? E aí, em vez de eu calcular, se eu for calcular o grau de felicidade de todo mundo junto à média desse grau de felicidade, a nossa média aqui deu 3, certo? Só que vamos supor agora que eu vou dividir em vários grupos o nosso conjunto total. Vários grupos com 4. E aí eu vou calcular a média de cada uma dessas amostras. Umas vai dar 3, outras vai dar 4, vai dar 1, vai dar 3, cada uma vai dar uma média diferente. Aqui a gente já começa a notar uma informação importante. Sabendo que o símbolozinho aqui é um Uzinho grego, e aqui é um X com um tracinho em cima, sempre que vocês verem esse traço aqui, esse símbolo é a média da população inteira, certo? Está aqui. Sempre que vocês veem esse aqui que é um X com um tracinho em cima, a gente está falando da média da amostra. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar com fórmulas, derivar uma fórmula pela outra. Às vezes, se a gente não prestar atenção, a gente acaba confundindo o que é média da população, o que é média da amostra. Então, a gente já vai começar a prestar atenção nesses dois símbolos, tá bom? Vai ajudar vocês a conseguirem acompanhar as transformações, os cálculos de matemática que a gente vai fazer ao longo da aula. Então, o que a gente vai fazer? Em cada uma dessas médias que a gente calculou para cada grupo, a gente vai fazer o nosso histograma. Qual que é a diferença dessa distribuição amostral para o histograma que a gente fez na aula passada? A diferença é que na aula passada, quando a gente fazia o histograma, a gente pegava uma amostra, uma população, e cada um desses valores da frequência era a frequência de cada elemento. Ou seja, era 3 pessoas com felicidade de nível 3. Só que agora, o que a gente está calculando aqui é frequência de grupos. Ou seja, são 3 grupos que têm felicidade com média de nível 3. Estão percebendo como é que está mudando um pouquinho a abordagem que a gente fez na aula passada? Professor, quando encontrar o valor numérico da média, ele atribui para cada carinha um número, foi isso? Na verdade, esse aqui é só uma representação visual de que, pensando em uma pesquisa mais ampla, você fez um questionário, foi passando na casa de cada pessoa, a partir das respostas que a pessoa fez no questionário, você chegou em um nível de calculou o seu índice de felicidade da pessoa, por exemplo. Então, quer dizer, a carinha aqui está só uma representação assim, visual, mas não significa exatamente que o carinha feliz é 5, o carinha triste é 3, ou 1, essas coisas assim, não. É só pra gente, para ficar bonitinho mesmo. Certo? Então,
Normalmente, o que a gente quer fazer é pegar a média das amostras, ou de uma amostra, ou de mais de uma, e tentar estimar a média da população. Porque normalmente a gente não tem acesso à população e só tem acesso a algumas amostras, certo? Então, o mote da nossa aula de hoje é o seguinte, o exemplo básico é o seguinte: tenho minha amostra, vou pegar a média dela, ou desvio padrão, ou outros parâmetros, e vou tentar estimar o parâmetro da população, certo? Aí como que a gente vai fazer isso, nós vamos ver ao longo da aula. Então, assim, outra medida importante que a gente vai ver é que, a partir desses valores das médias, eu consigo calcular também o desvio padrão. Da mesma forma que na aula passada a gente calculou o desvio padrão das unidades dentro de uma amostra, ou seja, com os valores de cada elemento, eu posso também fazer o desvio padrão de cada uma das médias, usando a mesma fórmula praticamente, que é tirar a média de cada uma dessas, da média das médias, né, no caso, subtrair cada elemento da média, elevar ao quadrado esse desvio em relação à média, somar tudo e dividir pela quantidade de amostras. Então aí a gente chega no desvio padrão. E aí vem outra notação importante. Na aula passada a gente tem que prestar atenção. O S é o desvio padrão dentro da amostra. E esse símbolozinho aqui é o desvio padrão da população inteira. Então, da mesma forma que a gente tinha um valor, um símbolo para a média e outro símbolo para a média da amostra, a gente vai ter um símbolo para o desvio padrão da população e outro para o desvio padrão da amostra, certo? Então, vamos memorizar esses símbolos aí que a gente vai precisar deles mais para frente. Bom, então, o que a gente pode pensar? O que a gente falou é justamente essa questão de fazer a distribuição de frequência das amostras. E aí entra esse conceito do que é distribuição amostral. O que é? Distribuição de frequência das médias de todas as amostras de uma mesma população. E o interessante, ela está centrada no mesmo valor que a média da população. Vocês viram? A média que era 3, quando você construiu o histograma de frequência, na sua distribuição amostral, ela também está a área central dela também é o 3, certo? Essa é uma observação importante. E outra observação importante, em geral, se for bem amostrado, se uma amostragem aleatória, a gente vai ver que esse histograma ele vai se aproximar de uma distribuição normal, com todas essas características, né, que a gente conversou no início da aula sobre quais são as características da distribuição normal. E a média da distribuição normal, ela então vai ser igual à verdadeira média da população total, ou seja, essa média dos valores das médias das amostras vai ter o mesmo valor, vocês vejam aqui, ó, valor 3 e valor 3 aqui, certo? O mesmo. Só que o desvio padrão vai ser diferente. E aí que tá. O desvio padrão da distribuição amostral, a gente vai usar essa notação aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa aqui é a notação do desvio padrão da população inteira. Esse é do desvio padrão da distribuição amostral, certo? Qual que é a diferença? Esse da população é calculado a partir dos elementos. Esse da distribuição amostral é calculado a partir dos diferentes valores das médias de cada amostra. Então, o que a gente pode falar? Que os valores das médias aqui, eles vão ser um valor mais estável, mais próximo da média, com menor desvio padrão, do que se você pegar cada elemento em separado. Essa vai ser uma propriedade muito importante. Bom, e a outra característica, da mesma forma que aqui a gente tinha um símbolo para desvio padrão da amostra,
outro para desvio padrão da população, quando a gente for calcular esse desvio padrão dos valores de média de cada amostra, a gente vai usar um termo que se chama erro padrão da média. Certo? Que seria justamente esse símbolozinho aqui. Seria o símbolo do desvio padrão. Calcula do mesmo jeito, mas a gente chama de erro padrão. Às vezes vai estar em alguma forma escrito, em vez de estar esse símbolo aqui, vai estar assim, ER. Erro, que seria o erro padrão, tá bom? Bom, só que o que acontece? Muitas vezes, na prática das nossas pesquisas, a gente não consegue levantar todas as amostras da nossa população. Igual fez aqui, né? Conseguiu dividir todos os grupos. Muitas vezes a gente vai ter acesso a um grupo só, que é a amostra que a gente está pesquisando. Mas não tem problema. Tem um jeito de calcular, tentar estimar esse erro padrão da média a partir do desvio padrão que você tem na sua amostra. E aí como é que faz? Você pega o desvio padrão que você calculou da sua amostra e divide pelo quadrado do número de elementos da sua amostra. Não, desculpa, raiz quadrada do elemento da sua amostra. É isso mesmo, obrigado, viu? Então, a princípio, não seria, o ideal nem seria usar o desvio padrão aqui da nossa amostra, não. O ideal era você usar nesse valor aqui o desvio padrão da sua população inteira. Só que, de novo, muitas vezes a gente não consegue. Só que, assim, de uma maneira geral, se a sua amostra for relativamente grande, digamos assim, mais de 30 elementos, então a gente pode falar assim que praticamente vai dar certo. Porque aí o seu desvio padrão vai ser mais ou menos representativo, e também na hora que você fazer a divisão aqui também o cálculo vai dar certinho. Agora se for pequeno, aí a gente vai ver mais pra frente na aula que a gente precisa fazer uns outros tipos de ajustes. Ainda é possível, mas aí a sua confiabilidade não vai ser tão grande. Então, de novo, o erro padrão ele mede a variabilidade entre as médias de diferentes amostras, certo? E a gente vai estimar o erro padrão a partir do desvio padrão de uma das nossas amostras, usando essa fórmula aqui. E aí, só para brincar um pouquinho, né, para vocês lembrarem de novo dos símbolos, quer dizer, você estimou a sua média, e aí a nossa média da nossa amostra vai fazer, opa, errei de quanto em relação à nossa média da nossa população? E é justamente o que a gente está tentando estudar aqui ao longo da aula. Quer dizer, como é que a gente tenta estimar o quanto que talvez a nossa média da nossa população pode estar errada em relação à média da amostra. Quanto que a média da nossa amostra pode estar errada em relação à média da nossa população, certo? Então tá. Então, agora que nós já vimos tudo, vamos tentar recapitular o que nós vimos. Primeiro, normalmente a gente está interessado em estimar a média da nossa população ou um outro parâmetro, né, mas no caso do nosso exemplo é a média, com base na média da nossa amostra. Só que amostras diferentes, porque a gente está pegando uma amostra aleatória da nossa população, elas vão ter valores ligeiramente diferentes, certo? E então a gente usa o erro padrão para ter justamente essa noção de quanto que esse valor da nossa amostra pode estar meio que desviando em relação à nossa média da nossa população inteira. E esse erro padrão ele pode ser estimado. Ou seja, quanto maior o desvio padrão da nossa população, e se a gente não tiver acesso à nossa população, quanto maior o desvio padrão da nossa amostra, maior vai ser o erro amostral. Não, o erro padrão, né, da nossa amostra. E quanto maior a nossa amostra, menor é o nosso erro padrão. Ou seja, se você pega quantidades muito grandes, provavelmente vai ser muito próximo da média da sua população. Se
a amostra é muito pequena, 4, 5 pessoas, aí vai ter um erro padrão maior, ou seja, pode desviar mais. Certinho? Tá fácil para vocês entenderem? Vocês conseguiram pegar então alguma dúvida em relação a essa parte de erro padrão? Então, ótimo. Então, vamos pensar uma outra coisa. Que além de simplesmente a gente ter a média e ter o erro padrão, a gente também pode usar esses dois parâmetros para estimar o que a gente chama de intervalo de confiança. O que seria a probabilidade da nossa média, da nossa amostra, estar dentro de um intervalo de valor, não, da nossa média da nossa população, ou seja, a gente não sabe a média da nossa população ainda. Então, com base na nossa amostra, a gente vai falar assim, olha, tem uma probabilidade muito alta da nossa média da população estar entre o valor tal e o valor tal. O que isso lembra? Isso lembra o que a gente fez na nossa aula passada. Lembra quando a gente calculou score Z? E viu assim, ó, a média está aqui, puxa um desvio padrão para cá, outro para lá. É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Só que agora a gente vai usar isso com a distribuição amostral, ou seja, com a média das amostras, certo? Então vamos lá. O que a gente vai tentar trabalhar? Trabalhar com o intervalo de confiança, ou seja, esse intervalo, limite mínimo, limite máximo, e a gente acredita que a média da nossa população está aqui, a gente chama de intervalo de confiança, certo? Aqui o nosso exemplo a gente está trabalhando com média, mas a gente pode fazer intervalo de confiança de qualquer parâmetro. Por exemplo, pode ser do desvio padrão, pode ser, por exemplo, a gente viu alguns parâmetros na aula passada, curtose, assimetria, vocês lembram? Pode fazer um intervalo de confiança da curtose e da assimetria. Pode fazer qualquer parâmetro que você consiga estimar, você consegue fazer esse intervalo de confiança. Mas o nosso exemplo aqui a gente vai trabalhar só com a média, certo? Bom, o intervalo de confiança vamos supor que eu vou falar, eu quero um intervalo de confiança de 95%. O que isso significa? Significa que se eu selecionar 100 amostras diferentes e determinar o intervalo de confiança delas, ou seja, de cada amostra eu determino o intervalo de confiança, que a gente vai ver como que determina, valor mínimo e valor máximo, e 95% dessas amostras, o nosso valor real da população vai estar dentro desse intervalo. Mas vai ter umas 5% aí que você vai calcular o seu intervalo de confiança e a média da população vai estar fora. Tudo bem, né? A gente não é perfeito. Então, vamos supor que o rapaz aqui, da nossa figura, ele chega para a garota e fala assim, eu tenho 95% de confiança de que você é a pessoa certa para mim. Agora vocês conseguem entender o que significa 95% de confiança. E agora, ao longo da aula, nós vamos pensar como que esse rapaz aqui calculou esse intervalo de confiança. Bom, aqui a gente tem um exemplo do livro Descobrindo Estatística, que é o seguinte, é um experimento, 51 amostras de grupos de codornas, e o que vai medir? A quantidade de espermatozoide em cada ejaculação de cada codorna. Certo? Então o que a gente tem? Cada linha aqui é um grupo, do 0, do 1, né, até o 51. Aqui a bolinha é a média da quantidade de espermatozoide de cada grupo. No caso aqui é em milhares, né? Milhões, não sei, agora eu não me lembro, mas... Então, milhões, eu acho. Então, além da média, estimou também esse intervalo de confiança, onde estaria 95% dos valores desse grupo, certo? Grupo de codornas. E aqui, supõe que depois a gente descobre que essa linha aqui é a média de todos esses grupos juntos, certo? De codorna. O que a gente vai ver?
praticamente, em todos os grupos, esse intervalo de confiança vai cortar a média da nossa população. Mas vai ter alguns, você vê aqui, ó, um aqui, outro aqui e outro aqui, 3 grupos, que você vai estimar o seu intervalo de confiança com 95% dos elementos da sua amostra e não vai conseguir chegar na média da população. Certo? Então, esse é um exemplo visual de como que a gente interpretou os intervalos de confiança. E aqui, esse histograma é um outro exemplo, né? Mas assim, só para a gente lembrar, trazer de novo essa lembrança para vocês, de que cada uma dessas médias, eu vou construir um histograma com a repetição dessas médias. E aí a ideia também de probabilidade, de novo, é você pensar assim, se você colocar 95%, que seria, que pegasse esse miolo aqui, que desse 95% e 2,5% para cada lado, você também pegou o seu intervalo de confiança de 95%, certo? E aí pensando que esses dois aqui, esses 3, né, esse aqui, e esse 1, 2 e 3, eles estariam fora, certo? Na bordinha do seu histograma, certo? Porque são os valores mais extremos. Essa que é a ideia que está implicada nisso. Então, ótimo. Vocês já pegaram a ideia visual, a intuição, a imagem. Agora nós vamos ver do ponto de vista de cálculo, como que a gente chega lá. Então, vocês lembram por que aquele score Z 1,96 é importante? Por que ele é importante? Se 1,96, você pega menos 1,96 a mais 1,96, é onde você tem 95% das amostras. Exatamente. Retirando da média, desvio padrão de 1,96 a 1,96, você tem 95% dos scores. Isso, exatamente. Então, por quê e por quê? E essa que é a ideia. 2,5% de um lado, 2,5% do outro. Muito bom. Essa, exatamente. E 2,58, vocês lembram? Seria relacionado a quê? Por que é importante o 2,58? Pode falar mais alto. 99% dos scores da amostra. Isso. Então, dentro desse intervalo de 2,58, isso exatamente, de 3,29, exatamente, 99,9%. E relembrando de novo aqui com vocês, bom dia para todo mundo. Por favor, pode circular a lista de presença de todo mundo? Bom, então relembrando de novo, como que nós podemos converter esses scores em score Z. A gente pega cada um dos valores, subtrai da média, certo? E divide pelo desvio padrão. Bom, aproveitando aqui que nós praticamente quadruplicamos o número de alunos nos últimos 10 segundos, eu peço desculpa para vocês que já estão aqui, eu vou fazer uma super recapitulação do que nós acabamos de ver nos últimos 10, 15 minutos, tá bom? Então vamos lá. Vai ser correndo, mas a gente vai... Mas eu acho importante passar para vocês os conceitos, senão vai ser difícil de acompanhar o restante da aula, tá bom? Isso é um pouquinho rápido por causa do tempo, mas vamos lá. Então todo mundo prestando atenção, hein? Primeiro, nós temos aqui uma população, certo? Nós vamos dividir ela em diversas amostras e nós temos a média da nossa população, que é 3, e nós temos a média de cada amostra, certo? A média. Então, esse símbolozinho aqui, média da população, esse símbolozinho aqui, média da amostra. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular uma média das médias, certo?
a média de cada, pegar o valor de cada média de cada grupo e calcular uma média. E também nós podemos fazer um histograma com esses valores de cada média. Certo? Então, nós vamos chamar essa distribuição aqui de distribuição amostral, que é a distribuição de como um parâmetro se comporta em cada uma das suas amostras. E ela vai ter a mesma média da sua população total, certo? Então, algumas características. A nossa distribuição amostral, que seria colocar aqui nesse histograma o valor de cada média de cada grupo, ela vai se aproximar da distribuição normal. Vocês lembram da distribuição normal da última aula, não é? Certinho. E outra coisa, já falamos, mas a média é a mesma, mas o desvio padrão é diferente. Ou seja, o desvio padrão pegando todos os elementos da sua população, ele é maior do que o desvio padrão se você calcular o desvio padrão de cada um dos elementos da sua média. Ou seja, se você tirar a média de cada um desse grupo de médias aqui, elevar ao quadrado, vocês lembram como calcula o desvio padrão? Eleva ao quadrado, você vai pegar cada valor, vai subtrair da média, vai elevar esse desvio ao quadrado, vai somar todos esses desvios ao quadrado e vai dividir pela quantidade de amostras. Então tá. Então a gente já entendeu aqui que o desvio padrão da nossa distribuição amostral, que é desse histograma aqui, ele vai estar mais coladinho na média do que se a gente fosse pegar o desvio padrão de cada um dos elementos. E outra coisa, só que normalmente a gente não tem acesso a todas as amostras. Nas nossas pesquisas práticas, normalmente a gente tem acesso a uma amostra só. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar calcular o que a gente chama de erro padrão, no caso, que seria justamente esse desvio padrão da nossa distribuição amostral, certo? Então, quer dizer, quando a gente fala erro padrão e usa esse símbolo aqui, ou às vezes é R nas fórmulas, significa a variabilidade entre as médias das diferentes amostras. E a gente vai tentar estimar esse erro padrão com base no desvio padrão da nossa amostrinha lá que a gente tem na nossa pesquisa. Como que a gente faz isso? A gente usa essa fórmula aqui. Desvio padrão da nossa amostra dividido pela raiz quadrada do número de elementos da nossa amostra. Certo? Então, quer dizer, é um jeito de você pegar o desvio padrão da sua amostra e tentar estimar o erro padrão da sua distribuição amostral. Então, o que a gente está brincando é justamente isso. Acha a nossa média da nossa amostra e tenta pensar o quanto que ela poderia estar de errado em relação à média da nossa população total. E, bom, então, essa parte de recapitulação, a gente acabou de ver essas informações todas. É só para vocês terem essa noção de que quanto maior for o desvio padrão da sua amostra, maior vai ser o desvio padrão, ou melhor, da sua distribuição amostral, ou seja, maior vai ser o erro padrão, certo? E quanto maior a sua amostra, o seu erro padrão vai ser menor. Se você pega uma amostra muito grande, você pode ter quase certeza que a média da sua amostra vai ser igual à média da população. Se a sua amostra for pequenininha, 4, 5 pessoas, aí você não tem tanta certeza assim, que você pegou uma quantidade de elementos muito poucos. Então, justamente essa relação entre a amostra, entre o erro amostral, essa diferença entre a amostra e a média da amostra e a média da população, que a gente vai tentar criar o que a gente chama de intervalo de confiança. Ou seja, a gente vai pegar a nossa amostra, com os valores dela a gente vai pensar assim, vamos tentar calcular um valor, a partir da minha amostra, um valor mínimo e um valor máximo, onde eu acho que a média da minha população está dentro desse intervalo. E
Então, essa que é a ideia de intervalo de confiança. Gama de valores entre os quais achamos que o valor da população, um parâmetro, que pode ser qualquer parâmetro, mas no caso a gente está exemplificando com a média, e a gente fala assim, dentro desse intervalo, a gente acha que está o parâmetro da nossa população inteira. Então, intervalo de confiança de 95%. O que seria isso? 95% se a gente pegar cada uma das amostras e tentar criar um intervalo que 95% dos nossos valores estão aí, praticamente 95% dos intervalos de confiança vão ter o valor real da média. Como é que a gente vê isso? Aí eu fiz essa brincadeira aqui, né? O garoto chega e fala assim, eu tenho 95% de confiança de que você, garota, é a mulher da minha vida. Essa pessoa certa para mim, né? E aí a gente usou um exemplo do livro Descobrindo Estatística, que seria o seguinte, ejaculação de codornas. Quero saber quantos espermatozoides tem em cada ejaculação. Então nós temos 51 grupos de codornas. Para cada grupo de codorna, eu calculo a média e um intervalo de confiança de 95%. E o que vai acontecer? E aqui, essa linha aqui é a média da minha população inteira. Então a gente vai ver que praticamente todos os grupos, eles vão cruzar, o intervalo de confiança vai cruzar o valor da média. Mas para 3 grupos, esse aqui, esse aqui, esse aqui, mesmo fazendo intervalo de confiança, o valor da média da população está caindo fora. Então, quer dizer, mais ou menos 95% dos nossos grupos está conseguindo achar a média dentro desse intervalo, mas 5% não estão conseguindo. E aí agora a gente chegou onde nós estávamos. Desculpa, foi muito rápido? Vocês conseguiram pegar o fio da meada? Tem alguma dúvida em relação ao que explicou até agora? Então tá. Então a gente viu, porque a gente recuperou da aula passada essa questão dos scores Z e das probabilidades. E então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o inverso do que a gente fez na aula passada. Vocês lembram que na aula passada a gente pegou um número, um elemento da nossa amostra, e tentou transformar ele em score Z? Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai pegar um score Z, que por exemplo 1,96, e vai fazer o caminho contrário, para falar assim, onde que ele está na nossa amostra. Certo? Nós vamos fazer uma transformaçãozinha bem simples, mas a ideia é justamente essa. A gente tem a fórmula, o Z, que é o score Z, a gente vai substituir por 1,96. E do outro lado, menos 1,96. Por quê? Porque a gente quer pegar os dois lados do nosso intervalo de confiança, né? Então a gente vai fazer umas transformaçõezinhas aqui. O que a gente faz? Lembrando, álgebra básica, né, gente? De um lado da equação está dividindo, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para o outro lado multiplicando. Ou seja, passou para cá multiplicando. A gente transformou isso aqui nisso aqui. Certo? E depois o que a gente vai fazer? A média aqui que está diminuindo, a gente vai passar para o outro lado da equação, só muda o sinal. Estão acompanhando a transformação que nós fizemos? Eu quero achar esse número aqui, eu isolei ele. E aí eu vou ter essa equação aqui. 1,96 vezes desvio padrão mais a média. Do outro lado é a mesma coisa, idêntico. Só que com menos 1,96. Mesma transformação que nós fizemos. Então, o que a gente vai fazer? Achar o limite inferior, que vai ser x menos 1,96 vezes erro padrão. Ou seja, agora vocês estão percebendo. Estamos utilizando erro padrão em vez de desvio padrão. Certo? Por quê? Porque a gente está trabalhando com variabilidade dos valores das médias de cada amostra. Não estamos trabalhando mais com os elementos
dentro da amostra. E aí a gente calcula o limite inferior e o limite superior, usando essas fórmulas aqui. Conseguiram acompanhar direitinho? Então, da mesma forma que a gente calculou de 95% com o valor de 1,96, a gente vai usar essa mesma fórmula para calcular o de 99% com 2,58 e o de 99,9% com 3,29. Aqui, a única diferençazinha é que a gente usava duas fórmulas aqui. Aqui a gente está representando as duas diretamente, com o mais e com o menos. Você faz uma vez com mais, faz outra vez com menos, certo? Bom, então vamos pegar um exemplo prático. Vamos supor que a gente quer saber o preço do metro quadrado de diversos imóveis em um bairro. Aí a gente pega uma amostra de imóveis, que vai ser 100 imóveis. E a gente descobre, vendo um por um, que a média é R$ 3.800 por metro quadrado e o desvio padrão é de R$ 1.500. Desvio padrão bem grande. Aí como é que a gente... Primeira coisa, como o valor da média e do desvio padrão, como que a gente calcula o erro padrão? A gente viu a fórmula, né? A gente vai... A fórmula é desvio padrão da amostra dividido por raiz quadrada do número de elementos. Estamos assumindo aqui que 100 já é um grupo grande, então nós podemos aplicar essa fórmula. Então o que a gente faz? Desvio padrão 1.500, número 100, tira a raiz quadrada 150, certo? Sabe uma coisa assim que eu acho bonita nessas fórmulas, tanto de erro padrão, quanto de calcular desvio padrão? É o seguinte, que a gente calcula tudo com o valor da nossa amostra. A gente não sabe nada da nossa população. Então nunca entra um N assim que é número da sua população total. Então você pode pensar que o seu bairro, ele tem 150 imóveis, ou ele tem 1.000 imóveis, ou 1 milhão de imóveis, o valor que você vai chegar é sempre o mesmo. Porque o que vale, o que dá confiança para você, é o número de elementos da sua amostra, não é o número de elementos da população total. Isso é algo assim que na estatística acontece o tempo todo. Você pode fazer uma pesquisa eleitoral com 1.000 pessoas, ou 2.000 pessoas, você vai ter uma confiança, tanto para a eleição na cidade quanto a população, quanto no Brasil inteiro. Assim, assumindo que a sua amostra é representativa da população inteira que você quer usar. Por exemplo, gente pobre, gente rica, velho, novo, de um lugar, de outro lugar, certo? Bom, então a gente chegou no nosso erro padrão, 150. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular os nossos limites do intervalo de confiança para 95%. Então a gente vai usar essas fórmulas, que a gente já mostrou como é que a gente chega nelas. Então a gente chega aqui. A média, 3.800, menos 1,96 vezes o erro padrão, 150. Chegou em 3.506. É o nosso limite inferior. E o nosso limite superior, mesma coisa. Só que a gente mudou de menos para mais e chegou aqui no valor, 4.094. Então, com isso a gente chegou no nosso limite. Podemos falar que 95% dos intervalos de confiança das nossas amostras contém a média da população. E esse intervalo é de 3.506 e no inferior até 4.094, que tem 95% de chance de conter a média real dos preços de metros quadrados no nosso bairro. Então, assim, vocês conseguiram fazer agora o exemplo aplicado? A gente viu tudo em teoria, agora a gente viu tudo em um caso aplicado. Como que a gente chega nesse intervalo de confiança? Agora, assim, essa fórmula que a gente utilizou é sempre para amostras grandes.
que a gente fala assim, acima de 31 elementos na nossa amostra. Se for menos, aí já essas equações não funcionam muito bem. Justamente por quê? Porque aí a distribuição ela vai fugir da distribuição normal, porque o desvio padrão vai ficando muito grande. Lembra? Quando a gente tem amostras pequenas, o nosso desvio padrão e o nosso erro padrão vão crescendo. Aí, como não é mais uma distribuição normal, a gente não vai poder usar o score Z de 1,96. A gente vai ter que usar um novo tipo de cálculo, que é o que a gente chama de um score utilizando na distribuição T. Não é mais distribuição normal. Como é que calcula essa distribuição T? Aqui, vocês veem aqui, em azul é a nossa distribuição normal, certo? Conforme você diminui a sua amostra para menos de 30, vai mudando a forma do gráfico da sua distribuição. Aqui a gente está usando graus de liberdade. Vocês lembram o que é grau de liberdade da aula passada? Algum de vocês lembra? O que é? Bom, vamos relembrar, certo? Lembra quando a gente estava calculando a variância? Que a gente pega a soma do quadrado dos desvios e divide por n menos 1? N menos 1 são os nossos graus de liberdade para cálculo de média. Para outros tipos de parâmetros mais complexos pode ser diferente, mas a ideia é justamente, o grau de liberdade é justamente a forma de você dividir, porque o intuitivo seria a gente dividir por n, que seria a nossa população total. Mas quando a gente está trabalhando com a amostra, a gente está pensando que o desvio padrão da nossa amostra é ligeiramente maior do que o desvio padrão da população total, principalmente se a nossa amostra é pequena. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui. Esse GL, no caso aqui, é n-1, por exemplo. Então, se você tem 31 elementos na sua amostra, o grau de liberdade é 30. E segue essa curva aqui. Se você tem 3 elementos na sua amostra, o seu grau de liberdade é 2. Aí ele já vem para cá. E o 1, quer dizer, você tem só 2 elementos, é aqui. O que está acontecendo que a gente consegue interpretar nesse gráfico? Ele está espalhando, não está? Ou seja, lembra da curtose que a gente estudou? Está virando platicúrtico, não é isso? Abaixando, espalhando, virando um prato raso. Essa que é a ideia. E aí tem como que a gente calcula o score Z? Ele não vai ser mais 1,96. Para cada uma dessas linhas, ele vai ser um valor diferente. Vai ser um valor que vai ficar 2,5% para cá, 2,5% para cá e 95% no miolo. Então, como é que calcula? Mais uma tabelinha de estatística, de livro de estatística. Você vê lá no final dos livros de estatística. Então, nessa tabelinha, ele vai usar uma razão entre os graus de liberdade, que a gente já viu, né? O que é, e o nível de P, um valor que chama de P, que é 1 menos o nível de confiança. Ou seja, quanto que é o valor P para 95%? 0,05. Por quê? Gente, 1 menos o seu nível de confiança, certo? Então, vamos supor, por exemplo, que o nosso grau de liberdade seja, por exemplo, 30. E a gente quer saber com 95% de confiança. Aí o que a gente faz? Vai lá na tabelinha, 30, certo? O grau de liberdade que é no número dos seus elementos menos 1. Você tem 31 elementos, achou que é 30. Vai lá no
0,05%, que é o Pzinho, que é 1 menos o nível de confiança. Aí vai aqui, 30. Achou 2,042. Certo? Então, em vez de usar 1,96, a gente vai usar 2,042 para a nossa amostra. E o que é a ideia? A ideia é que conforme o seu grau de liberdade aumenta, você vai se aproximando da curva normal. Então, se você tiver acima de 120 elementos na sua amostra, você já pode usar o mesmo score Z, que aí é o I aqui. Ó. Você pegou 0,05%, chegou aqui 1,96. Ou seja, acima de 120 elementos não precisa usar a distribuição T, usa a distribuição normal. Certo? Então, vamos pensar, por exemplo, que a gente também pode fazer comparação de intervalos de confiança. Vamos supor que a gente pega 2 conjuntos de município, por exemplo, aqui na região do ABC, na região metropolitana, e aí a gente pode pensar em fazer um gráfico para ver se esses elementos, se o intervalo de confiança de um grupo vai... como é que a gente poderia falar? Bom, tentar explicar de uma maneira simples. A gente calcula o intervalo de confiança em um grupo e calcula o intervalo de confiança no outro. Certo? Será que esses intervalos vão se sobrepor? Ou será que eles vão ficar totalmente separados uns dos outros? Se eles forem totalmente separados, vocês podem pensar assim, existe alguma característica diferente entre esses 2 grupos, e aí você pode fazer sua pesquisa para tentar descobrir. Se eles forem mais ou menos juntos, aí você pode pensar assim, pode ser que esses municípios sejam todos iguais, eu só estou tirando uma amostra aleatória. Essa que é uma ideia que seria que depois a gente pode usar ela para pensar na análise de variância. Existem certos tipos de procedimentos estatísticos que a gente não vai entrar muito no nosso curso, mas só para vocês pensarem que vocês podem fazer essas comparações para ver assim, se é possível que a média seja dos 2 grupos, seja parte da média de uma população, e pode ser que sejam elementos tão diferentes uns dos outros que a média não vai conseguir bater, certo? Bom, então agora nós vamos trabalhar no SPSS. Nossa prática de hoje. Nossa, nós passamos muito rápido. Mas tá bom. Claro, pode continuar. Bom, então, eu queria pedir para vocês para entrar na pasta alunos, e vai ter uma pasta lá que chama MTI compartilhado, mesma que nós vimos na aula passada. E agora dentro dela a gente eu dividi entre aula 2 e aula 4. Aula 4 é que a gente está hoje. Nós vamos então ver que tem um arquivo lá na aula 4. Então, primeira coisa, antes de abrir esse arquivo, vocês iniciam o SPSS. Todo mundo já abriu? Vamos abrir o SPSS. Bom, eu vou parar a gravação aqui, porque agora acho que não precisa mais tanto, né? Vamos ficar só com a parte teórica.